Olá, está no ar o É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentado e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Hoje nós vamos conversar com o consultor e engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, que é coordenador do Rally da Pecuária e também diretor sócio fundador da consultoria Athena Agro. Maurício, muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Explica para a gente o que é esse Rally da Pecuária. Ele acontece também na Amazônia? Bom, eu que agradeço aí o convite, obrigado aí pela oportunidade. Sim, o Rally da Pecuária é uma expedição técnica e a gente, com ela, né, com essa expedição, nós temos como objetivo buscar e levar informações aos produtores. É uma troca, né? E a ideia nasceu lá atrás para a gente tentar driblar uma coisa que acontece muito com as consultorias igual a nossa, que é acabar se afastando muito do campo, né? Ficando longe dos produtores. Então a gente vai nas regiões de maior importância pecuária e no bioma amazônico a gente vai nos estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Acre, né? A gente gasta bastante tempo aí no bioma amazônico. É mais Amazônia e Cerrado mesmo que a gente acaba dedicando a maior parte do rally. E que tipo de informações vocês acabam levando ou trocando quando encontram nesses trajetos do Rally da Pecuária com os produtores locais, exatamente nesse bioma amazônico, que também tem ali ao seu redor o Cerrado, também outra área importante de desenvolvimento do agro no Brasil e também de preservação ambiental, Maurício? Bom, o que a gente leva para os produtores são as informações que a gente analisa, né? Então, perspectiva de mercado, o que está acontecendo, cenário, o que a gente vê aí como tendência para os próximos anos, resultados, né? A gente fomenta muito o uso de tecnologia, a importância, né? O tanto que a pecuária está mudando. E o que a gente busca deles é um questionário que eles ou respondem, né? Quando a gente está nas propriedades, ou eles preenchem de próprio punho nos eventos. Com esse questionário, depois eles terão acesso a informações que a gente gera, né, aqui em São Paulo, e também fazemos uma avaliação ampla das pastagens, né? Então, nós estamos aí indo para o 10º ano, 10ª edição do Rally, e a gente analisa como que estão os pastos e depois nós vamos comparar esses dados aí com informações públicas, né? Seja IBGE, seja outros estudos que são divulgados aí com relação às pastagens. Maurício, a gente aqui no É Tempo de Amazônia gosta de trazer a participação e as vozes de pessoas que estão aí observando, acompanhando, supervisionando o bioma amazônico e a preservação ambiental em todo o Brasil. Eu vou convidar aqui para a nossa conversa a participação da Samanta Pineda, que é jurista e coautora do Código Florestal e também apresentadora aqui do AgroMais. Vamos acompanhar a Samanta. Maurício, como vai? A minha pergunta não é muito simples. Todas as análises que são feitas, principalmente pela comunidade internacional a respeito de desmatamentos na Amazônia, se atribui ao agro esse desmatamento, porque a conta que fazem é a seguinte: o sujeito vai lá e desmata, o criminoso, o vendedor de madeira, o grileiro, e este desmate, essa área aberta ilegalmente, é colocado pasto nela e é colocado boi em cima dela. Então, a conta que fazem é que todas as áreas que servem de fronteira agrícola, né, que está subindo, fazendo essa pressão na floresta amazônica, havendo esse desmatamento ilegal, e uma vez aberta se coloca pasto e se coloca boi, a ligação automática é de que a culpa é da pecuária. Quando a gente percebe que vem um estudo sério, um levantamento que diz que, de fato, uma ínfima minoria da pecuária brasileira está nessas áreas ilegais, que não é o Brasil que exporta carne, que não são os grandes frigoríficos, que não são os produtores legais, e a gente percebe que isso sai de outra forma, totalmente distorcido na grande mídia,
principalmente do ponto de vista com foco político, né? A gente vê que existe um foco político nessa forma como se passa essa notícia. 25% do que se coloca lá é vindo de áreas desmatadas ilegalmente. Por quê? Porque distorcem um pouquinho esses números. Se colocassem de fato, como foi apresentado no estudo, a gente diz que há uma minoria absoluta de ocupação realmente de pecuária ilegal. E essa pecuária, pouca gente coloca também, que não se consegue vender, né? Os frigoríficos exigem a origem do gado para poder comprar, porque eles mesmos são fiscalizados. A pergunta é a seguinte: diante deste quadro, primeiro, como se chegou a essa distorção em toda a mídia internacional, na sua opinião? E segundo, como desfazer essa distorção? Será que essa crise política, a tentativa de atingir o governo, não está caindo em cima da pecuária brasileira? Samantha, muito obrigado pela pergunta, excelente suas colocações, né? Eu te acompanho aí e conheço o seu trabalho, tua seriedade toda, né? Pergunta extremamente pertinente, né? Você já deu até a parte da resposta, né? O agro, uma parcela pequena de criminosos, né? Acabam gerando todo o problema que a conta é empurrada para o agro, né? Bom, indo nesse tema, nesse assunto, né? Nessa pesquisa em si, por que isso aconteceu na geração desses dados? Eu analisei o estudo com base no que foi publicado, né? No estudo completo, não nas informações que foram circuladas a partir dele, né? As informações é o que você falou mesmo, a gente já chega aí nesse ponto. O que aconteceu? Você tem uma parte do estudo muito bem feita, muito bem elaborada, né, com dados concretos. Aí limite de fazenda, dado que está lá no CAR, dado que está mapas, né, de desmatamento, né? Então, toda essa informação, ela é de fato uma informação obtida por ciência, ela é aquilo, né? Você pode até contestar alguma origem de dados, mas você teria que fazer outra ciência, não dá para criticar do jeito que foi publicado, você teria que fazer o estudo tudo de novo. E usar os GTAs, né? Que é o fluxo de animais entre as fazendas, classificaram aquilo entre produtores diretos, indiretos, enfim. O que eu acho que aconteceu como base do estudo para gerar essa desinformação? Até aí é ciência, mas aí o que eles fizeram foi tentar pegar esse fluxo de animais e extrapolar isso aí para a produção de carne e depois exportações. Ótimo. Com base nos dados que eles têm, eles poderiam ter ido com as GTAs até as plantas frigoríficas que exportam. Nós temos lá nessa região, Mato Grosso e Pará, só 19 plantas habilitadas para exportar para a Europa. 2 no Pará, né, e 17 no Mato Grosso. Quer dizer, eles pegam todas as informações, analisam produtores indiretos, fluxo de gado entre um produtor e outro. São informações dificílimas. Uma quantidade enorme de propriedades, enfim, muito difícil de gerenciar esses dados. E a parte final dos dados, que é a mais fácil, que é pegar as GTAs, que eles não deveriam ter acesso, mas tem, né? A gente não consegue ter acesso, porque são informações protegidas. Você poderia pegar as GTAs e levar esses animais a cada planta exportadora e transformar animais em carnes. Eles não chegaram nesse ponto do estudo. Eles resolveram fazer uma estimativa com base na ponderação por municípios, por produção, enfim, geraram um dado que não é um dado de produção científica desse estudo. É uma hipótese, é uma tese, é uma premissa, né? E aí que isso foi divulgado para a imprensa. Aí, Samantha, é difícil a gente saber em que momento começou a desinformação. Foi a forma com que se divulgou o resultado da pesquisa para a imprensa, ou a imprensa que interpretou e começou a gerar essa desinformação toda incorreta, né? Essa queima da imagem aí da produção brasileira, né? Então, isso aí que a gente se ateve para analisar em relação ao que nós contestamos dos dados. Como reverter isso aí, né? Eu acho que é só informação, é só comunicação, Samantha. A gente tem que trabalhar muito firme para mostrar onde estão os erros, para mostrar que o agro tem essa responsabilidade toda. Você tem razão numa coisa, tem um ponto político
em cima de como isso é divulgado. Em uma das entrevistas, né, feitas recentemente aí nos sites relacionados a carbono, a sustentabilidade, o entrevistador, antes de começar a falar com o pesquisador, ele dá todo um briefing político, né, totalmente contra o que se está hoje implementando em termos de política de meio ambiente. Você pode concordar ou discordar da política, né? Mas algumas informações não podem ser colocadas de maneira erradas ou mentirosas para contestar aquilo que você não concorda. Então, hoje, se a gente for ver, esse é um exemplo típico de uma informação colocada com viés político, como você bem falou, né? Como que eu vejo para reverter isso aí? A gente sendo um pouco mais atento, comunicando melhor, né? E tentando fazer a nossa parte com relação a debater, sem entrar nesse viés ideológico, político ou polarizado que a gente vive hoje. Realmente, você colocou bem, é uma questão muito complexa, né? Agora, Maurício, nós temos a participação também do professor Marcos Fava Neves, que é professor da USP e também da FGV, e tem uma longa trajetória de pesquisas e estudos do agro. Vamos acompanhar para tentar aprofundar ainda mais essa nossa discussão e apuração aí, efetivamente, de informações e dados com relação ao agro e à preservação da Amazônia. Vamos ouvir o professor Marcos. Olá, Marcos Fava Neves, professor da FGV e da USP, estudioso aí do setor de agronegócios. Parabenizar o Maurício, que eu conheço de longa data, formamos juntos na Exalc, um craque que nós temos aí dos assuntos das carnes, principalmente da pecuária. O Maurício, o que você está vendo para os próximos 10 anos da carne bovina no Brasil em termos de mercados internacionais? Você está confiante também que nós temos muita chance ou não? Qual é a tua opinião? Grande Marcos, muito obrigado pelas palavras, né? Recíproco aí, admiração, também acompanho bastante você. Bom, eu estou extremamente otimista, Marcos. A gente vê hoje, né, o cenário do mundo hoje, a gente está passando por um problema que eu acho até interessante, você mesmo coloca, né, que se alguém há um ano atrás falasse que a gente viveria o que nós estamos vivendo hoje, iam prender num hospício, né? Tudo que nós estamos passando, petróleo e um vírus que parou o mundo todo, enfim, muita gente analisando, tentando interpretar, né, tentando dar um viés ideológico, né, um lado que eles acreditam, mas a grande verdade por trás de toda essa pandemia o ser humano vai atrás de proteína, né? Então nós temos aí um número que não era muito conhecido, que não era muito difundido, que 800 milhões de pessoas todo dia vai consumir alguma carne exótica, né? É uma proporção muito grande de gente que busca proteína na natureza. O que você vai fazer para evitar que esse consumo aumente? Lembrando que a gente ainda tem aumento da população, aumento da urbanização, aumento do PIB per capita nos países mais pobres. Então, a demanda por proteína no mundo, ela é enorme, ela é crescente, ela vai aumentar em proporções maiores do que outros alimentos. E nesse cenário, o Brasil é o país que dominou o ambiente tropical. E na pecuária, a gente começou a arranhar só, né? Nós nem mexemos, nós nem usamos o nosso potencial. E aí, Marcos, eu sempre gosto de trabalhar com um número que é extremamente hipotético, mas ele existe, né? Ele é hipotético porque não dá para a gente formar esse rebanho, mas só para você ver o grau do nosso potencial. Se a gente pegasse o público do Rally da Pecuária, pegasse 1% mais produtivo desse público e extrapolasse para a área de pastagem que nós temos, só o Brasil seria capaz de alimentar o mundo todo com 60 quilos de carne bovina por ano, por pessoa. Então, o nosso potencial é gigantesco. Eu acredito que nos próximos anos, isso já está acontecendo, nós vamos aí bater um recorde esse ano na carne bovina. O nosso espaço na produção e exportação de carne bovina vai ser cada vez maior. Esse ano já nós vamos exportar provavelmente a soma do segundo e terceiro do ranking. É um espaço muito grande para um país que manda para fora só 25% da produção que a gente tem.
E o grande diferencial do Brasil nos próximos anos é a produção de bezerro. Então, se a gente quiser que outros países atendam essa demanda crescente, eles vão ter que implementar um sistema de produção muito caro para produzir o bezerro, e a carne bovina, para compensar esse bezerro, teria que ser muito cara, consequentemente proibitiva para países mais pobres ou de classe média ou países em desenvolvimento, né? No caso do Brasil, não. Quanto mais a gente aumentar a produção de bezerro aqui, mais eficiente a gente vai ser, mais competitivo e mais chance de chegar no mercado internacional. É difícil a gente quantificar, principalmente agora no momento que a gente passa, né? Vai ter um atraso aí no crescimento do PIB mundial, do que a gente esperava até o ano passado, mas eu acredito que em 10 anos, Marcos, jogando um número aí de forma meio até descuidada, eu acredito que mais de 50% do que o Brasil produz de carne bovina vai ser enviado para fora, sem prejuízo do consumo interno. Maurício, acompanhado desse grande crescimento da produção, é preciso cuidado também com a sustentabilidade e a conservação ambiental. Entre os produtores pecuários, a principal discussão é a rastreabilidade. Esses estudos que têm sido feitos, eles têm condição de identificar isso? Você tem uma pesquisa muito importante sobre essa fiscalização, esta rastreabilidade, e chama atenção os números especialmente do Pará e do Mato Grosso, que são áreas extensivas de pecuária, né? O que você pode comentar a respeito disso, dessa rastreabilidade e desses estudos que têm sido apresentados, que às vezes apresentam taxas muito baixas, por exemplo, como 1% ou 1% ou menos, e por que isso é tão importante e tão significativo nesse trabalho aí de desenvolvimento pecuário? Bom, Marcelo, as pressões elas estão vindo, o setor está respondendo. Você tem toda a razão aí, né? A gente tem que ter a preocupação ambiental e temos que ter a preocupação social, né? Uma crítica que eu tenho feito nos fóruns de discussão sobre sustentabilidade é que a gente está mantendo foco muito direcionado apenas à questão ambiental, estamos esquecendo social. Então, quando você fala da proteção ambiental, uma das exigências hoje que se pede é que haja o controle do fornecedor indireto. O que é o indireto? Você tem um produtor que vende para o frigorífico. Então, hoje o frigorífico, como a Samantha bem colocou na formulação da pergunta dela, esse frigorífico tem que fiscalizar se esse produtor desmatou ou não. Esse é o fornecedor direto, né? Isso está bem controlado, tá muito avançado aí na pecuária brasileira, na produção de carne no bioma amazônico. Quando esse produtor comprou gado de outro produtor, né? Então ele comprou lá um bezerro que foi engordar na fazenda dele, esse segundo produtor é o indireto. E aí você vai ter vários níveis de indiretos, né? Um vende para o outro, um vende para o outro. Então a gente teria que controlar isso aí. Por isso que se fala em rastreabilidade, né? Para saber se teve desmatamento na cadeia. E aí, a gente tem condição de fazer isso de forma com os produtores mais organizados. Só que se a gente apertar muito o cerco nesse tipo de controle, Marcelo, nós vamos excluir uma parcela muito grande de pequenos produtores. E hoje, esse número que eu vou dar aqui não leva ele a cabo, né? Mas é mais ou menos uma proporção dessa ordem, cerca de 40, 50 mil compradores de bezerros ou garrotes para 1.400.000 a 1,5 milhão de fornecedores de bezerros ou garrotes, né? Então, o tamanho médio de quem produz bezerro é muito menor e muito pulverizado. Então, se a gente apertar muito o cerco, nós vamos jogar muita gente para ilegalidade, para informalidade, e aí o impacto vai ser o inverso do que a gente espera, né? Do ponto de vista ambiental, inclusive, né? Nós vamos aumentar o problema. Então, o que a gente tem visto em discussão? O pessoal querendo usar as GTA, que é Guia de Trânsito Animal, para controlar esses fornecedores indiretos. Foi a base do estudo aí que foi publicado na Science, ele usou os dados de GTA. Para o objetivo do estudo, de entender o fluxo dos animais, não tem problema, beleza, você conseguiu ali chegar até aquela parte que a ciência, né, que o estudo é extremamente embasado antes de extrapolar isso para a carne.
Mas para rastreabilidade, a GTA não vai resolver. Por que ela não vai resolver? E quando um produtor compra um lote de determinada fazenda, de determinada propriedade, esse lote vai se misturar com outros lotes de outras propriedades. Depois você vai ter 1, 2 ou 3 apartações ao longo da vida desses animais, alguns vão ser renegociados, enfim, o lote se mistura, né? Se eu quiser ter uma rastreabilidade de fato do que vai chegar lá na linha de produção do frigorífico que exporta, a gente tem que ter o controle individual. E hoje é inviável, nós já tentamos isso lá atrás. Nós, vira e mexe, tentamos implementar algum controle de forma individual no rebanho sem sucesso. Então, qual que é a proposta que a gente tem hoje para a gente rastrear de fato? Vamos criar uma regra, vamos criar um cronograma, um plano, que a gente vá gradualmente adaptando esses produtores para um sistema que seja possível controlar, né? Da forma que hoje se discute, que o pessoal quer impor, abrir as GTAs e sair controlando, nós vamos criar um problema maior do que já existe, com muita exclusão, com muito risco para a cadeia produtiva, inclusive para o controle da saúde do rebanho. Enfim, é muito complexo, né, essa questão, e eu acho que a gente tem que olhar para ela com o pé no chão, sem tentar implementar alguma medida, alguma solução que seja impraticável no momento. Essas guias, essas GTAs, são reservadas, como você mencionou, por exemplo, e esse modelo que você está propondo, defendendo, ele garante uma margem de segurança importante que vai assegurar aí a conservação ambiental, ao mesmo tempo que propicia um desenvolvimento da produção? Marcelo, com relação aos objetivos ambientais, eu não vejo problema, né? Se você for lá, falar, vamos pressionar, agora vai ser assim, o que vai acontecer? Vai sumir o pequeno produtor. Ele vai para a ilegalidade, vai para a informalidade. Você garante que você vai exportar vindo de produtores maiores que vão conseguir se adaptar e mandar essa carne para fora, mas você vai criar um caos social, né? Então, o problema ambiental ele é facilmente resolvido. Essa questão de garantir que seja rastreado toda a pecuária, não dá para fazer agora, tem que ter tempo, né? Então, essa solução, a única que existe hoje é a gente controlar individualmente, né? Mas eu não vou conseguir controlar a cadeia produtiva toda. E aí a gente vai ficar vulnerável ao estudo como o que a gente está discutindo aqui, que foi publicado na Science, né? Qual seria o resultado daquele estudo se eles tivessem analisado as GTAs que chegaram aos frigoríficos exportadores? Daria os 17% que eles disseram que dá? Não daria, eu tenho certeza que não chegaria nesse resultado, né? E ainda com relação à GTA, você disse bem, os dados são protegidos, né? Se a gente começar a acessar esses dados, usar esses dados para outros fins, há uma tendência que o produtor pare de gerar GTA, quer dizer, você vai provocar uma informalização do mercado que vai abrir um espaço maior para a ilegalidade. Essa é a maior preocupação que a gente tem com relação ao uso do GTA. Por isso que a gente vê como uma ameaça a questão também da saúde do rebanho brasileiro, né? Nós estamos hoje discutindo se vai ou quando vai retirar a obrigatoriedade da vacina de febre aftosa. Não é um momento para a gente discutir um dos controles eficientes que a gente tem para garantir a saúde do rebanho. Agora, Maurício, nós temos também a participação de mais um convidado aqui, o André Nassar, que é presidente da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal. Também a produção de soja vem sendo acusada de algum tipo de desmatamento ou de proveniente dessas áreas. Vamos ouvir o André e depois você comenta também esse assunto. Maurício, queria te perguntar o seguinte, a questão do desmatamento ilegal, ele é um grande problema, ele é uma parcela muito pequena, né, da agricultura brasileira, quer dizer, poucos produtores abrem área, desmatam ilegalmente, mas eles existem.
e gerou um grande desafio para os frigoríficos e para os processadores de soja, porque nós somos grandes exportadores e temos que fazer o controle na nossa cadeia. Como é que você acha que seria possível engajar os produtores que não desmatam e desmatam legalmente para que esses produtores nos ajudem, então, a identificar, coibir e, eventualmente, até punir esses produtores que desmatam ilegalmente e trazem todo esse risco para a nossa cadeia de exportação? Grande André, muito obrigado pela pergunta, né? Sempre um prazer aí bater um papo com você. Olha, André, eu acho, se a gente for ver, nós já temos uma grande parcela do agro já está engajada, já está consciente há muito tempo, né? Eu ando muito no rally, eu faço questão de ir ao rally, as equipes todas, né? Porque é muito valioso a informação que você tira conversando com um a um dos produtores. O produtor que a gente acessa, evidentemente, é esse produtor do agronegócio mesmo, senão a gente não consegue nem entrar na porteira dele, né? Nem abre a porteira para a gente. E ele não está contente, não está feliz com quem não cumpre a lei. Então, esse engajamento para a gente levantar bandeiras, para a gente ser um pouco mais agressivos na comunicação, que a gente não tolera a ilegalidade, a informalidade, né? Que a gente está do lado da lei. Aí, eu acho que tem dois problemas para a gente conseguir um engajamento maior. O primeiro é mobilizar todo mundo, explicar de fato, né, qual é o problema, o que acontece, do que nós estamos falando, né? E o segundo, comunicação. O nosso trabalho é leitura, é análise, relatórios, congresso, né? O produtor, o dia a dia dele é muito duro, né? Ele acorda cedo, vai lá, lida, produz, tal, tem que analisar o negócio dele. É muito complicado. E às vezes ele vai receber essa informação sobre essa questão ambiental já de forma distorcida, como bem colocou a Samantha lá no começo, né? Você tem uma informação que é favorável e ela é entregue de forma desfavorável e generalista, né? Associando todo o agronegócio a problemas legais. Então, às vezes você tem um parceiro que concorda que a gente tenha que ser legalizado, que não quer também o desmatamento ilegal, mas a gente coloca ele na defensiva, porque ele está recebendo essa informação de forma equivocada. Ele está achando que existe uma generalização e essa polarização acaba colocando ele numa posição polarizada, né? Por quê? Porque ele não vai ter tempo, não vai ter condições de analisar tudo aquilo e interpretar por si, né, do que nós estamos dizendo. Então, o André, é até irônico, mas em 2017, quando o GTPS estava fazendo 10 anos, eu publiquei um artigo a pedido deles, né, sobre o que eu tinha visto em 10 anos de GTPS, né, que eu acreditava que havia uma tendência de que o setor da sociedade civil, das ONGs, tiraria o setor produtivo da mesa de discussão por não conseguir diferenciar o joio do trigo. Né? Então, a gente está numa situação em que o tal do eles contra nós, aquelas coisas que a gente sabe que não existe, produção contra ambientalismo, não são coisas antagônicas, mas quem está jogando a informação dessa forma para o setor produtivo é justamente a sociedade civil, por descuido ou de propósito, eu acredito mais que seja descuido, né? E uma imprensa que acaba comprando, né, a ideia de vender informações negativas, né? Então, volta ao caso do estudo da Science, né? Você tem a comprovação que a maior parte dos produtores estão em compliance e você vai lá e divulga como se fosse o grande achado do estudo, né? Que é o contrário, que você tem uma contaminação de 1/5 do que é exportado. Então, eu acho que o fundamental aí é comunicação, esse é um trabalho que a gente tem que melhorar aí dentro do agronegócio. Esse é a nossa falha, né? A gente é muito ruim em comunicação. Esse também é o objetivo do AgroMais e deste espaço aqui, Tempo de Amazônia. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu quero agradecer ao Maurício Palma Nogueira, que é engenheiro agrônomo, diretor da Athena Agro e coordenador do Rally da Pecuária, pela participação aqui. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Marcelo, é sempre um prazer. Muito obrigado aí pelo espaço que vocês nos deram.
O É Tempo de Amazônia de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Fique ligado aqui no AgroMais.